Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre a relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Assim você ajuda a divulgar nosso trabalho, que é feito com muito carinho para você. Clica aí que já vamos começar. A relação de causalidade é prevista no Código Penal no artigo 13, no título 2, que começa a falar especificamente do crime. E ela procura deixar claro que um crime só é imputável a quem realmente cometeu o fato típico, com dolo ou culpa. Ou seja, quem realmente cometeu um crime com vontade de cometer, com dolo, ou com imprudência, negligência ou imperícia, nos casos em que o Código Penal prevê este tipo de imputação, pois não são todos os crimes que têm previsão de punição por culpa. Quando existe possibilidade de punição por culpa, o Código Penal ou a legislação especial ou extravagante indicam na norma se tem a punição por culpa ou não. Vamos agora ler o caput do artigo e depois dividi-lo em duas partes para uma melhor análise. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A primeira parte do caput diz que o resultado, a consequência da consumação ou da tentativa do fato típico, só é imputável a quem lhe deu causa. A norma quer dizer que, ao procurar um culpado para um crime, deve-se observar se o agente realmente é responsável pela ação que gerou o resultado, se o agente realmente puxou o gatilho da arma de fogo que matou a vítima, e não só isso, se ele sabia que a arma era de verdade, se ele sabia que a arma estava carregada e etc. É óbvio que na maioria dos casos de homicídio, que foi o exemplo usado, esses fatos são facilmente comprovados e são indiscutíveis. Porém, a lei precisa evitar que injustiças sejam cometidas. Por isso, deve haver a previsão legal de que o resultado somente é imputável a quem lhe deu causa. Vamos a um exemplo. Imagine que um automóvel a 120 km por hora atropela uma pessoa e mata. No primeiro momento, já identificamos que houve, neste caso, um homicídio, pois a lei diz que matar alguém é crime. Assim, podemos dizer que o condutor do veículo deve ser acusado de homicídio. Contudo, ao serem feitos exames de corpo de delito e as investigações, verificou-se que o veículo circula na rodovia dentro da velocidade permitida. Verificou-se ainda que o motorista freou bruscamente o veículo antes de atingir o pedestre. E, por fim, através de uma câmera de monitoramento, constatou-se que o pedestre esperou a aproximação do veículo e, propositalmente, entrou em sua frente. Foi o pedestre que deu causa ao fato atropelamento. Desta forma, podemos concluir que não pode ser imputado ao condutor do veículo o resultado do atropelamento, que foi a morte do pedestre, porque apesar da colisão com o pedestre ter de fato o matado, essa colisão aconteceu por vontade do pedestre. O condutor do veículo em momento algum teve vontade, teve dolo em matar o pedestre. Ele nem sabia da existência do pedestre, tampouco teve culpa. No caso do homicídio, existe a previsão de imputação de crime culposo. Ele não foi imprudente, negligente ou imperito. Entenda, para que o fato seja típico, ele necessita de dolo ou culpa, que são os elementos subjetivos do tipo. Eles são subjetivos porque são analisados de acordo com as circunstâncias dos fatos. Se for verificado que não houve dolo ou culpa no fato, este fato é atípico, sendo assim não é um crime. Desta forma, o resultado não será atribuído ao condutor do veículo, no caso do exemplo, pois ele não deu causa à morte do pedestre. É isso que o legislador quis dizer com o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Os crimes materiais são os que se amoldam ao que quis dizer o legislador, que são os crimes que trazem mudança ao mundo exterior. Tem um resultado facilmente identificável. Homicídio e dano são exemplos. Porém, existem crimes onde o resultado é mero exaurimento do crime, ou seja, não faz diferença na consumação do delito. Mas são crimes e também só podem ser imputados a quem lhe deu causa. São os crimes formais, que tem como exemplo corrupção passiva e a corrupção ativa, de mera conduta, que tem como exemplo a embriaguez ao volante, e de perigo, que o exemplo é incêndio e tráfico de drogas. Contrariando o que diz o artigo 13 do Código Penal, esses crimes não necessitam de um resultado para consumar-se. Contudo, como no crime material, eles só são imputados a quem realmente cometeu o crime, a quem deu causa. Se não há dolo ou culpa, não há crime. Dar causa quer dizer ter vontade de fazer ou ser imprudente, negligente ou imperito.
A segunda parte do artigo diz que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A ação ou omissão é a causa do resultado, e a ação ou omissão deve ter dolo ou culpa. O agente age por dolo ou culpa ou se omite com dolo ou culpa. Só assim ele pode ser responsabilizado pelo crime. Pode ser imputado a ele o fato típico. Passamos agora para o parágrafo 1º do artigo 13, que trata da superveniência de causa independente. Vamos ler e depois entender, mas antes não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de acionar o sininho, dá uma força para o canal, incentiva a gente a continuar esse trabalho que é feito com muito carinho para você. Vamos lá. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos repetir. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O parágrafo fala em superveniência, que quer dizer algo que aconteceu posteriormente, ou seja, aconteceu posteriormente e produziu por si só o resultado, e não será imputado a quem praticou fatos anteriores. Explicando melhor, vou usar um exemplo clássico. Uma ambulância conduz uma vítima de lesão corporal grave em alta velocidade ao hospital e colide com outro veículo. A vítima que estava sendo socorrida vai a óbito por conta do acidente. A morte da vítima de lesão corporal grave que estava sendo socorrida não será imputada ao seu agressor, pois nada teve ele a ver com o acidente que causou a morte. O agressor responderá pela lesão corporal grave que cometeu, pois são os fatos anteriores que ele cometeu. O acidente é a causa relativamente independente da lesão corporal grave cometida. Superadas as explicações sobre o caput e o parágrafo 1º, passamos agora ao parágrafo 2º, que trata da relevância da omissão. Antes de entrarmos no que diz exatamente o código, cabe entendermos o que é a omissão do modo mais simples possível. Mas não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá uma força e ativa o sininho. A omissão de que fala o parágrafo 2º do artigo 13 é a omissão proposital. O agente deixa de fazer o seu dever por vontade, por dolo. O parágrafo 2º é claro quando diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O agente tem a obrigação de agir e ainda tem condições de fazê-lo. Um bombeiro tem a obrigação de tentar salvar vítimas de um incêndio, porém, ele não é obrigado a adentrar um prédio em chamas pronto a desmoronar, pois o perigo de ele perder a vida é muito grande. Neste caso, existe uma ponderação de bens. Não é razoável que alguém perca a vida para tentar salvar outra vida. Ainda que seja seu dever ajudar, ele não pode. Não é o caso de omissão de socorro. No Código Penal temos os crimes omissivos próprios, que são aqueles onde a omissão já se encontra na própria descrição do tipo penal. Os verbos que descrevem a omissão já estão na letra da lei. Assim, se a conduta do agente está de acordo com a descrição, ele será acusado pelo crime específico previsto na lei, como por exemplo, a prevaricação, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele está deixando, a omissão é proposital, ele está deixando de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Mas nesse caso, estamos falando de omissão. Então nós vamos falar de deixar de praticar. Ele está se omitindo, está deixando de fazer. É a omissão específica. Já está prevista em lei este tipo de omissão. A prevaricação é um tipo de omissão própria, de um crime próprio de funcionário público. Temos também a omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo,
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A omissão de socorro é um crime que qualquer pessoa pode cometer. É o chamado crime comum, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. É um crime que qualquer pessoa pode cometer. A detenção é de 1 a 6 meses ou multa, tá? E o parágrafo único ainda diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Nos exemplos de crimes omissivos próprios acima, nós constatamos nos verbos do tipo penal que o agente ele deixou de praticar ações específicas quando devia e podia. Por isso, ele será responsabilizado de acordo com a penalidade que já é prevista no artigo. Nós temos ainda no direito penal brasileiro os tipos de crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Esse tipo de crime, por omissão, acontece se o sujeito que tinha o dever de cuidado se omite propositalmente, com dolo, de suas obrigações legais e deixa que haja um resultado lesivo ao bem jurídico ao qual ele é responsável. Os crimes são chamados omissivos impróprios ou comissivos por omissão porque sua consumação, ao contrário do crime omissivo próprio, não é específica. Ela é constatada no momento em que o agente deixa de agir quando era sua obrigação ter agido, e ele podia agir em defesa de um bem jurídico. O agente, neste caso, tem o dever de garantidor da integridade do bem jurídico. Ele é o chamado garante. A obrigação de agir é prevista em lei para determinadas pessoas, e quando devendo e podendo agir elas deixam de fazê-lo, elas vão responder em coautoria pelo mesmo crime. É isso mesmo, quem se omite quando deveria e podia evitar o resultado de crime é acusado como se cometido o crime tivesse. Os agentes que têm obrigação por lei de agir em defesa de outrem, que têm o dever jurídico de garante, estão previstos nas alíneas do parágrafo 2º do artigo 13, e são eles: os que têm obrigação legal. A linha A tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Esta linha ela trata das pessoas determinadas por lei, indicadas diretamente por lei, pais, policiais, bombeiros, etc. Essas pessoas, quando puderem, elas devem agir para evitar o resultado. Uma mãe que vê seu filho sendo agredido, sofrendo lesões corporais e nada faz, não intercede, não comunica às autoridades, simplesmente finge que não está acontecendo nada, essa mãe é considerada coautora dos crimes cometidos contra seu filho. O policial que vê alguém sendo roubado e nada faz, também é considerado coautor do roubo. E existem tantos outros exemplos de pessoas que são obrigadas por lei de cuidado, proteção e vigilância. E todas essas pessoas vão ser coautoras dos crimes que deixam de interceder para evitar o resultado. E falamos em evitar ou interceder, não quer dizer que precisa arriscar a vida. Pedir ajuda de outras pessoas ou autoridades já deixa de ser omissão. Claro que se não houver qualquer possibilidade de agir, como já foi dito, o garante não é responsabilizado. O outro tipo é o de obrigação contratual, e ele consta na linha B. A linha B diz o seguinte: que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha B fala do agente que de outra forma assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Isso quer dizer que o agente trouxe para si a responsabilidade e a partir desse momento ele tem o dever de cuidado e de evitar o resultado. Alguém que assume a responsabilidade de cuidar de uma criança, ainda que verbalmente, tem o dever de evitar que essa criança sofra qualquer tipo de violência, como maus tratos, por exemplo. É claro que o agente tem que ter condições de evitar que o resultado aconteça. Também se encaixam nessa linha o salva-vidas de um clube, o médico ou enfermeiro de pronto-socorro, a babá com vínculo empregatício ou não, até mesmo aquela pessoa que assumiu a responsabilidade de cuidar de uma criança na praia por alguns instantes e deixa que a criança se afogue. Temos também a última linha, a obrigação gerada por ação anterior. A linha diz o seguinte: com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O que quer dizer isso? A linha C, ela trata do agente que de alguma forma criou o risco que vai promover o resultado. Esse agente, diferente das outras situações, ele não pode alegar estado de necessidade, já que foi ele que criou a situação de risco que vai provocar o resultado. O agente que provoca um incêndio tem o dever de evitar que alguém seja vítima desse incêndio. Caso não evite o resultado, será responsabilizado. O mesmo acontece quando A empurra B na piscina sem saber que B não sabia nadar. A responderá pelo resultado, pois a partir do momento que ele fez a brincadeira de mau gosto, ele se tornou garante de B.
Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem. Forte abraço, fé e determinação sempre.